Estamos aqui com mais um episódio do Por Trás do Espelho podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de revelar para vocês aí a nossa convidada, eu quero desde já agradecer aos nossos patrocinadores que estão fazendo esse sonho se tornar realidade. Esse projeto, esse podcast é algo que a gente quer realmente trazer uma versão linda de você por trás do espelho. E hoje nós temos aqui alguns patrocinadores que faz esse sonho se tornar realidade. Com a gente hoje, Oralbert, Splash Piscina, Mapcred, Forte Informática, Forte Fundações, Loja Lemassari, Lug Artigos Fotográficos, Clínica Cíntia Mancini, Renata Gava Cosméticos, Pereira Chef, IES Brasil e Centro de Pilates Gabriela Fonseca. Eles que são aí patrocinadores que apoiam o Por Trás do Espelho. E para começar esse episódio, eu quero falar de uma pessoa muito especial. Ela que é aí essa mulher forte, guerreira, que tem uma história de vida que hoje nós vamos conhecer ela, Thaís Fonseca, por trás do espelho, né, Thaís? Ná! Você é grandona, hein, Ná? Você é grandona. Eu fiquei muito orgulhosa de te ver Coisa aqui. Linda. Fazendo Obrigada. essa abertura. Obrigada. Você tá realmente onde você merece estar. Ai, que lindo. E merece muito mais. Uma mulher como você, com a oratória que você tem, usando todo esse poder que transforma mesmo, né? Que inspira a gente só de te ouvir falar. Que legal. E batalha pra caramba, não só pela sua vida, mas, claro, pela sua vida e por todo mundo que está em volta. Um projeto grande, um projeto de magnitudes assim, que eu acredito que não vai parar por aqui. Eu acho que outras etapas virão desse projeto. É uma honra estar aqui com você. Desde que você me fez o convite, eu fiquei passando e repassando, né? Levei até para terapia. Olha. De novo algumas coisas que acontecem, porque a gente não mastiga tudo de uma vez, por mais que se passe anos, né? Você não mastiga tudo de uma vez. Sim. Eu acho que o interessante é você ir mastigando e fazendo essa digestão aos poucos, para que a vida vá fluindo e você vá entendendo tudo o que está acontecendo e tudo que vem depois, porque existe o depois. É um processo, né, Thaís? É um processo. Eu falo que o projeto Por Trás do Espelho, ele é realmente aquela versão que às vezes a gente tem até medo de falar, sabe? E a gente se esconde muito. Então, quando eu falei que eu queria lançar esse projeto e junto com ele essa extensão do podcast, eu falei que eu queria trazer pessoas que têm uma história de vida muito real. Porque assim, Thaís, quando a gente olha para alguém, a gente fala, nossa, chegou em tal lugar, mas a gente não entende como foi o processo, essa história. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com ela, Thaís Fonseca, que vai contar um pouquinho do início, né? Quem é a Thaís Fonseca? Conte para nós aí. Queremos conhecer, além dessa voz maravilhosa, essa energia incrível, quem é essa mulher? Quem foi essa Thaís que um dia se olhou no espelho e não se enxergou aonde está hoje? Olha, Ana, é engraçado, né, você falar isso aí, a gente nem sabe por onde começar. A minha história bonita, bacana, de palco, de rádio, de entrevistas e tal, isso aí, as pessoas acho que têm um olhar até um pouco mais aberto para isso. As coisas ruins que aconteceram na minha vida nunca foram um segredo, muito pelo contrário. Eu sempre falei sobre isso de forma aberta. Mas eu acho que a gente tem uma grande dificuldade, às vezes, na identificação do que não é tão bom. Justamente para a gente não se dar o lugar do que, olha, talvez não esteja tão bom na minha vida também. Né? Eu não estou falando da fofoca, eu não estou falando do que inventam, do que falam. Não estou falando disso, estou falando do real. Da sua história real. Da real, né? que pode ser muito pior do que as pessoas falam ou dizem por aí. Todos os meus defeitos são só meus. Eu digo que as minhas qualidades, tudo que eu tenho de melhor, eu tenho das pessoas que me amam e que eu amei nessa vida. Todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu falo isso principalmente do meu pai, porque eu tive muita sorte de ter um cara como ele, de desde muito pequena me trazer uma realidade filosófica sobre a vida, um olhar muito, muito amplo, mas também de autorresponsabilidade, desde muito criança.
Então, eu digo que todas as minhas qualidades são de alguém que passou pela minha vida. Todos os meus defeitos, que são inúmeros. Às vezes o meu marido fala, isso é isso, isso é isso, isso é aquilo. Eu falo, eu posso te dizer coisas muito piores, né? Porque eu fui atrás de entender quais eram os meus piores defeitos. Justamente porque as nossas falhas se ligam às falhas Sim. das pessoas. Sim. Assim como as nossas qualidades também se ligam às qualidades das pessoas. Mas como é que a gente pondera tudo isso? Como é que a gente coloca isso numa balança e como é que a gente faz isso dar certo no dia a dia? Porque isso não é uma coisa irreal, isso não é uma coisa de utopia, isso não é uma coisa que fica no papel, isso é uma coisa que precisa ser vivida todos os dias. Eu tenho muitas inseguranças, eu sou uma mulher extremamente insegura. Para te contextualizar tudo isso, eu sou inteira. Aqui, por exemplo, eu estou inteira. Sim. Tá? No palco, eu estou inteira. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que tipo de emoção eu quero passar para as pessoas. Eu sei que, modéstia à parte, eu faço bem o que eu faço em cima do palco. Então, ali eu estou inteira. Ali, todas as minhas qualidades estão muito latentes. É ali que eu preciso buscar na minha mente, todos os dias, força para lidar com todas as minhas inseguranças e todas as coisas que eu não consigo ver em mim de bom todos os dias. São traumas que a gente carrega, né, com o tempo e que às vezes a gente olha e fala, não, eu sou uma nova versão hoje, mas a gente não apaga o que a gente viveu. Claro que não. A gente usa isso para força. Né? Hoje a gente vê uma Thaís aí, uma mulher forte, uma mulher bem casada, com uma família linda, né? Que tem aí uma profissão incrível, uma voz maravilhosa. Obrigada. Que eu falo que a sua energia, aonde chega, a gente percebe. Chegou a Thaís Fonseca. Ah, gritando, né? Porque você traz essa leveza, mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Eu quero que você fale um pouquinho para mim agora, em que momento você conseguiu recuperar essa Thaís que estava aí guardada? Porque eu acredito que o que nós somos, a gente nasceu assim, nós nascemos com essa personalidade, com essa força, mas como que foi, depois de tudo que você viveu, porque a gente vive alguns traumas que ele vai nos apagando. E hoje eu acredito que tem muitas pessoas assistindo a gente que vive ou viveu algo parecido. Então, eu queria que você contasse para nós agora um pouco, antes dessa Thaís, que traz esse brilho, essa energia, como que era? Né? Me conte. Não, eu sempre fui muito feliz, até quando eu passei pelos piores momentos, que é esse que a gente está falando, né, agora, de quando eu morava em São Paulo. Eu via ainda... Eu fui cair na real quando tudo passou. Uhum. Que aí eu fui entender e olhar para trás, eu falei, caramba, não é natural, né, isso a gente não pode tratar como normal. Pode ser, a gente confunde porque tem coisas que são comuns, mas normal não é. Então, eu me mudei para São Paulo, fui criada aqui em Tupã, nasci em São Paulo, fui criada aqui em Tupã, com 3 anos eu vim para cá. Desde os 6 eu trabalho com arte. Meu pai era um artista. Então, eu tenho essa coisa artística do meu pai. Nasceu com você. Meio tal, né? Meu pai, um artistão, meu pai politizado, meu pai era demais. E a minha mãe, um pé de boi, porque era ela quem segurava as pontas da casa. Porque, de alguma forma, meu pai falhava quanto a isso. Então, eu via essas dificuldades, então eu fui criando essa casca. Eu tenho 2 irmãos, eu tenho um irmão mais velho, 5 anos mais velho, tenho uma irmã 10 anos mais nova. Então, com 6 anos, eu comecei, porque meu pai falava assim, não, você canta super bem. Você vai cantar na Feira da Solidariedade, que chamava na época. Feira da Bondade, né? Chamava, Mas pai, e não tinha playback, não tinha nada disso, então ele levava a fita e lá ele mandava colocar... Ele não combinava. Meu pai era entrão. Quem sabe faz ao vivo. Não, ele desses. falava, não dá tempo? Dá sim, é só uma música que ela vai cantar. Não vai ficar aqui a noite inteira. Vai lá cantar, minha filha. E eu cantava em cima da música. Que legal. E aí foi indo, participei de um grupo musical chamado Chalivan, que era um grupo só de crianças e adolescentes. Foi chegando a adolescência, dei aquela pausa, porque aí adolescente você tá ali naquela transição, escola, rua, casa, quando você começa a aprender a cuidar de casa. E aí, com 15, 16 anos, voltei a cantar, banda ao vivo,
Passei por algumas bandas aqui em São Paulo, banda Xangai, aqui em Tupã, banda Xangai, que foi uma escola incrível. Com 19 anos, quando eu terminei o 3º colegial, meus pais não tinham condição de me pagar uma faculdade. Eu já tinha uma profissão, que para mim era uma profissão. Vou para São Paulo. Eu tinha parente lá. Meus avós, minha tia morava lá, meus primos, fui morar com eles. E aí eu acho bom salientar, porque eu fui querendo cantar. Mas você vai cantar onde, querida? São Paulo. Você é mais uma, né? Você tem que entender que para você ser alguém, você precisa começar estando no meio das pessoas. Sim. E uma coisa que não pode faltar, cara de pau. Leva a gente longe. Leva né? a gente longe. Meu pai disse assim, minha filha, você vai. Eu não tenho dinheiro para te dar. Eu lembro, eu fui com R$115 no meu bolso emprestado. Fui de carona. Então, na outra semana eu já estava tecendo rede para pesca, que era ali, é muito comum, né? Tecendo rede para pesca na casa da vizinha. Depois de 3 semanas, eu consegui um emprego numa padaria, perto ali do bairro de Santo André. Ali eu comecei a ficar conhecida. Porque tinha um karaokê na padaria. Deus é bom o tempo todo, Te colocou né? no lugar certo. Deus é massa, cara. Deus é demais. Ele é massa. Aí minha patroa Olga, ela falava assim, vai lá, canta 3 musiquinhas pra mim, me dava 3 fichinhas, assim. E aí eu comecei a ficar conhecida no bairro, no Parque Novo Oratório ali e tal, a menina da padaria que canta. Então ali eu comecei a galgar meu espaço. Trabalhei 7 meses com carteira assinada. E aí vem banda, uma banda maior que a outra, e aí vai, tal. Aí vem Raul Gil. E aí vem as experiências. A minha primeira experiência no Raul Gil foi na Band. Nesse entremeio, quando eu tinha 25 anos, eu conheci uma pessoa, quando eu tinha 24 anos. Eu conheci uma pessoa pelo MSN, era amigo do meu primo e tal, e aí conversa vai, conversa vem. Um cara bacana, sorriso fácil, né, gente boa. E aí a gente acabou se envolvendo. Esse relacionamento durou mais ou menos, entre muitas idas e vindas, 5 anos. Só que todos os sinais foram dados. Hoje, desde o começo, né? eu tenho 43 hoje. Por isso que eu digo, a vida ela acontece todos os dias, né? E eu via isso acontecer e eu falava, é só coisa boba, imagina, né? loucura. Imagina, tá? Porque eu estou indo trabalhar, porque eu trabalho com uma coisa que não é habitual, né? Eu trabalho em banda, mesmo, enfim. E aí aconteceu de eu engravidar. Eu já tinha 27 anos. Então, entre essas idas e vindas, 27 anos, fiquei grávida do Gabriel. Sim. Desde o princípio, eu nunca imaginei minha vida mais sem ele. Desde quando eu me descobri grávida, mesmo não estando casada. Eu me via como uma mulher independente, porque eu era. Sim. Não é porque eu queria ser. É porque eu simplesmente era. Você conquistou isso, né? Eu não estava casada. Não, tinha um relacionamento muito... que já apresentava uma coisa louca há algum tempo. Gabriel chega, eu falo, porra, desculpa. Eu falei, é o momento da gente mudar isso aqui. Por quê? Porque vai mudar. A gente tem essa esperança, né? Quando a gente fala da mudança do outro, a gente está falando da gente, né? Porque a gente fala, pô, eu sou tão legal, cara. Eu mereço, eu trabalho, né? Eu sou até bonitinha. Caramba, o cara não vai ver isso, né? Vai agora ver. Ele me valoriza. Agora vai, né? Então, essa coisa da família... Eu nunca tive uma família super estruturada, como eu te disse. Os meus pais eram muito amigos. Sempre foram muito amigos. Mas juntos, casamento, quase 30 anos, foi uma loucura aquilo. Imagina. Então, a gente não tinha uma família estruturada. Você não sabia exatamente o que era, então, isso, né? Não, tanto de coisa que eu vi ali, minha filha, eu só não vou contar porque é a história do meu pai e da minha mãe, eu acho que cabe a eles. Mas, olha, eram coisas ali que eu ficava pensando, mas é isso? Não casamento é isso. Então, eu imaginava uma outra coisa, eu queria fazer dar certo. Sim. Né? E aí, enfim, é o momento, então, de fazer dar certo essa relação. Então, você vê que por mais que eu fosse uma mulher à frente ainda do meu tempo, assim, não à frente do meu tempo,
Porque mas já era uma evoluída, né? mas eu queria o meu espaço, eu tinha o meu espaço, eu era muito respeitada em São Paulo. Sim. Né? Trabalhava com homens e mulheres e era muito respeitada. Muito. Isso nunca foi uma questão para mim. Nunca. Um convite meio torto, uma coisa meio... Isso nunca aconteceu. Uhum. Eu acho que você se colocar na sua posição, eu tenho meu talento, eu sei quem eu sou. Então, eu sei onde eu quero estar. Ponto. Sim. Isso abre muitas portas. E se tiver que fechar também, não, vai fechar. Vai fechar. E, ok, então não é ali que eu preciso estar. Tem lugares que é até bom quando fecha, né? Ótimo. Não é o seu lugar. Exatamente, sim. exatamente. Então, fiquei grávida e vamos, porque olha, gente, agora vai dar certo, né? Criou uma ilusão, né? Totalmente. A mulher, às vezes, Totalmente. cria isso, né? A gente acha que o filho salva muita coisa. Acaba de... Salva não é a que o filho gente. acaba... Não, ele é salva isso. a mãe. Mas o relacionamento não. E aí fica até mais conturbado, porque aí você quer dar ao seu filho talvez coisas que você não teve. Sim. E aí você vai se afundando numa ilusão total, né? E você falou, a gente vai se afundando, né? Uhum. Quando a gente acha que a gente está cada vez mais fundo, a gente acha que é mais difícil voltar para a superfície e se encontrar de novo. Então, eu acredito que por isso que muitas mulheres vai se entregando. Porque não tem mais saída. Na cabeça delas não tem mais saída. Então, eu vou viver isso. Não vê. Sim. Então, deixa eu falar o português bem claro, porque quando eu falo um relacionamento difícil, louco, doente, eu estou falando de apanhar. Sim. Eu estou falando de briga. Eu estou falando de briga feia, de tapa na cara, de soco, de coisa horrorosa. Mas foi um lapso. Foi um momento. Eu nunca vou medir forças com um homem. Não dá. Mas nem que eu queira. Eu não vou. Olha o meu tamanho. Sim. Não é justo. Então, se a gente não consegue, se é insuportável os meus defeitos, essa pessoa tem total liberdade de dizer tudo de bom. Segue a sua vida, Segue a sua vida. Sigo a minha. Se os defeitos deles estão insuportáveis para mim, eu preciso ter essa visão também. É muito difícil, mas eu preciso ter essa visão. Sim. Naquele momento, era isso que eu tinha, mas não conseguia ver. Então, eu segui com esse relacionamento. Nós moramos juntos 2, 3 meses, no fim da minha gravidez. Eu trabalhei até 20 dias antes do Gabriel nascer. E o Gabriel nasceu de 41 semanas. Gabriel nasceu de 10 meses. Nossa. Porque foi bem quando eu me mudei para Bragança Paulista com ele. E que ali, naquelas últimas semanas, perde líquido, mas não vem a dilatação. E aí, como é que eu faço? Não tinha vaga no hospital de Bragança Paulista. Fui para ser atendido, o médico falou, não tem vaga. Volte para Santo André, tenha o seu filho, porque eu fiz todo o meu pré-natal no Hospital da Mulher, que é referência. Sim. É público o hospital. É referência só para mulheres. Então, você tem tudo naquele hospital. Numa janta que foi ali em 2009, quando Gabriel nasceu, foi num dia do super apagão que houve no país inteiro. Então, para mim, ficou muito marcada essa noite. E aí a gente falando sobre, olha, o que a gente pode fazer e tal, né, para poder ir para Santo André, ter o Gabriel, ia voltar. Não vou. Ele falou, não, você não vai, e eu também não vou para lá, e vai ter que te atender aqui. Eu falei, mas não é que vai ter que atender. Não tem vaga. Aí ele falou, então vai você. Eu falei, então eu vou. E aí eu já peguei o telefone para ligar para a mãe dele e falar, olha, eu quero ir agora, porque eu estou correndo risco e Gabriel também. Também. E aí começou. Aquela noite foi a noite que eu mais apanhei na minha vida. Grávida, de 10 meses praticamente, né? Porque 41 semanas. Já. E aí, eu ficava, parece que a gente se desloca, né, nessa hora. Porque parece que a gente se descola da realidade, porque você fala, não é possível. Eu não mereço. Eu não estou vendo e sentindo o que eu estou vendo. Então, se você me perguntar se doeu, eu vou falar, não.
Eu não lembro. Eu lembro de flashes. Então, eu me lembro de flashes na sala, no sofá. Eu me lembro de flashes indo pro quarto. E aí eu me lembro de flashes alguém chegando. Porque quando eu liguei o telefone ficou ligado. Ficou ligado. E a mãe dele ouviu. E veio, porque morava perto, e veio. Foi um caos. Na época, gente, em 2009, nós não tínhamos Maria da Penha. Obrigada, Ana. Como nós temos hoje, tá? Existia já a Lei Maria da Penha, mas para você fazer um boletim de ocorrência, você não conseguia fazer. Não conseguia. Não tinha não tinha sistema, delegacia da mulher não funcionava dessa forma, você não tinha um cuidado, um aparato de pessoas e profissionais ali para te dar um amparo, porque você fala, e aí? Vou fazer e depois. Não tinha depois. O medo, né? Medo. E, Thaís, isso é até hoje. É. Hoje nós temos aí... igual você falou, antigamente não tinha, mas hoje tem essa segurança, esse fácil acesso, né? Essa lei que protege as mulheres, mas o medo ainda existe dentro das mulheres. Uhum. Então, às vezes você se permite viver aquilo, porque o medo que você tem de viver, talvez, fora daquilo, o que ele pode fazer com você depois dessa denúncia, é muito maior. Né? Então, a mulher ela se sente muito presa com isso. Então, assim... É muito difícil para essa pessoa que vive, você viveu isso, né? Igual você falou, é um sentimento que eu acho que é de eu não mereço, por que eu estou passando por tudo isso? Grávida. Descolamento total da realidade. Sim. Eu acho engraçado quando alguém fala. Isso não é uma crítica. É uma crítica social, tá? Quando alguém fala assim. Ah, mas apanhava já há tanto tempo, né, gente? Por que não saiu? Ah, não é fácil. Ai, não sei, porque deve gostar. Olha, vou falar uma coisa para você. Fica quietinha. Fica quietinho. Se você não consegue ir a fundo e entender de fato o que acontece, porque números são números, estatística. Sim. Quando você conversa com alguém que passa por isso, você rasga a estatística. Você rasgue a estatística. Porque você pode pensar... A terapia, a psicologia pensa em muitas coisas, mas ainda cada caso é um caso. Sim. Cada situação é uma situação. Nós temos mais casos de mulheres com baixa renda que denunciam, mas não está na de baixa renda, não. Tá? Isso acontece muito naturalmente. Você tem pouco, você tem muito, você tem bastantão, dinheiro, não interessa. Nas melhores casas não interessa. Que a gente nem imagina. Exatamente. Né? E aí você é excluída de várias formas. De várias formas. E muito julgada também. Mas né? que você fez, é vítima pra ele? Ah, mas apanhou porque mereceu. Posso falar nada, então? Eu não posso fazer uma pergunta. Você tá entendendo? A gente é calada, né? Então você fica quieta, que daí você não apanha. Tá bom. É assim? É assim, você tem filho. Eu tenho 4 moleques em casa. O papo é o seguinte, Ná. Eu vou ser a primeira a denunciar quem fizer uma barbaridade dessa. Sim. Tá? Falou alto. Volta aqui. Primeiro que você não tem nem tamanho para isso. Então você tem que, no mínimo, direcionar esses meninos e essas meninas para a vida. Para a vida. Você acha que meu pai gostaria de ter vivido uma história dessa? Não. Lógico que não. Né? Sim. Eu sei que naquele dia, polícia, ninguém pôde entrar na casa. Ele trancou todas as portas. Eu fiquei dentro da casa, armado, além de tudo. E aí, ele dormiu. Eu peguei a arma, guardei, escondi. No outro dia, eu levantei cedo. Aí sim, eu senti o meu corpo muito dolorido. Ele levantou, me deu um beijo na testa e falou assim, olha, o que aconteceu ontem não tem nada a ver com você. Eu estou muito nervoso por algumas coisas do trabalho e tal. Eu falei, tá bom. Ele foi embora, eu pedi ajuda para o pai dele. O senhor segura ele onde ele estiver? Porque eu estou fazendo a mudança. Eu fiz mudança. Então, eu não fiz a mudança da casa, mas o quartinho do Gabriel, eu desmontei berço, a cômoda, peguei mala, fiz a minha mala, tudo. A gente tinha tudo montado. Aquela coisa do vou criar o meu filho aqui. Tem uma família para o meu filho.
Ok, voltei para Santo André naquele dia. No outro dia, Gabriel nasceu. No outro dia, dia 13 de novembro, Gabriel nasceu, de 2009. E aí, enfim, não tive muitas complicações diante de tudo isso, porque eu ainda acho que as complicações que eu tive foram poucas. Eu não sei também se eu já tomei calejada, né? Eu acho que, enfim, a gente segurou muito bem as pontas. Eu tenho muitas diferenças com o meu irmão, mas naquele momento era ele que estava ali para me ajudar, minha mãe. E teve um dia que eu me peguei chorando muito em cima do Gabriel no meu colo, porque Gabriel não pegava... Ele pegava peito, mas eu não tive leite. Uhum. Tudo que você imaginar que pode ser feito para descer muitos leite... traumas, né? E um estresse, na verdade. Um estresse que você viveu. Um cortisol muito grande ali. Eu não sei se talvez seja isso. E aí o meu irmão falou, parou, não dá tempo. Não vai dar tempo de você chorar agora. Uhum. Ele precisa comer, ele precisa viver e ele precisa de você. Exato. Então, vamos. Compramos um NAN para ele na época, uma fórmula. E depois de 4 dias, aquele menino quase morrendo de fome, minha mãe falou, ele vai morrer de fome. Saía conta-gota na bombinha. Então, eu dava pelo meu bel prazer, porque eu queria amamentar. Sim. Né? Não porque saciava Gabriel. Uhum. E eu sei que fiz o primeiro registro do Gabriel, só no meu nome e tudo. 5 meses depois, esse homem aparece de novo. Ele voltou. Ele voltou. E o pior, eu voltei. Você voltou. Eu voltei. E aí eu falei, então agora... Vai ser diferente. Agora vai ser diferente. É o pensamento de muitas, né? Mas eu já não queria morar junto, porque daí eu tinha medo. Sim. Então, olha, vamos só namorar, cada um na sua casa. Né? Eu acho muito importante, Gabriel, ter a tua presença. Acho importante? Não, eu achava que era a minha única saída. Sim. E aí, claro que não deu certo. Óbvio que não deu certo. Os sinais estavam ali, Estavam né? todos ali. Então, enquanto a gente estava só namorando, eu continuei trabalhando, ele também. E aí ele registrou Gabriel, então Gabriel tinha 2 registros. Guarda essa informação. Sim. Aí, depois de 3 meses, 4 meses, eu falei, olha, não vai dar realmente, né? Porque eu tinha todo o impulso que acontecia nesse período, ele não chegou a me agredir, mas todo o impulso que ele tinha era uma descarga de emoção aqui para mim. Eu falava de emoção, de medo, pavor, né? Eu falei, se da última vez ele fez o que ele fez, ele vai me matar da próxima vez. E agora com seu filho junto, E né? aí tem Gabriel. Então, vamos evitar isso aí. Sim. Não dá, não dá. Tudo bem, estamos cada um vivendo a sua vida. Aniversário de 1 ano do Gabriel. Ele já tinha uma outra pessoa. Uhum. E eu estava ali, colocando a minha carinha para jogo, uma paquerinha, Sim. uma coisinha. Voltando a viver. Feliz, né? Porque eu falei, puxa, eu acho que eu consigo fazer isso sozinha. Sim. Né? Com ele aqui ou não, eu acho que tudo bem. Quantas e quantas... Aí comecei a procurar histórias de pessoas. Isso é muito mais natural do que a gente imagina. Mulheres que vivem separadas muito bem Sim. com os seus ex-maridos, que não deu certo ali, e mulheres que continuam a vida, e o homem vai continuar a sua vida também, e tá tudo certo. No dia do aniversário de 1 ano do Gabriel, a gente cantou parabéns pro Gabriel. Ele pegou o meu celular e ele fuçou no meu celular. Quando a gente estava em cima da casa da minha avó, quando eu desci, eu falei, fulano, vamos lá tirar foto. Quando eu cheguei para perto dele, porque eu vi que ele estava estranho com o meu celular na mão, eu falei, mas o que você está fazendo? Ele me deu um soco na boca do estômago. Esse eu nunca vou esquecer. Eu quase morri afogada. Chega meu irmão na hora, aquele vulco, aquela coisa. Aí ele olhou para mim e falou assim, não é do jeito que você está pensando. Hoje você vai morrer. Sai daqui da sua casa para você ver. Eu tinha trabalho naquele dia. Era um domingo à tarde. E aí, todo mundo em pânico, ele virou para minha mãe e falou, eu vou voltar mais tarde, mas eu vou voltar para matar a sua filha. Meu Deus. Thaís não sai de casa. Eu falava, mas a única reserva que eu tinha, eu fiz a festinha do aniversário do Gabriel. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Sim.
pessoal da banda não vem. Ele já ligou para todo mundo, ameaçando todo mundo. Aí, começou a minha saga. O que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha acabado de pintar a minha casa, que a gente morava eu, minha mãe e meu irmão. E minha irmã, que vinha de vez em quando. Que ia, né? Lá em Santo André. Então, eu não tinha reserva de nada, estava tudo ali como se fosse um grande recomeço. E aí eu comecei a me esconder. Por medo. Por medo. Então, eu tenho uma família em Santo André, que é minha mãe, meu pai, a Denise e o Ricardo, que me adotaram quando eu fui para lá, quando eu tinha 19 anos. Fui para a casa deles com o Gabriel. Ali eu fiquei 5, 6 dias. Foi uma coisa horrível, porque ele ameaçava todo mundo. Eu não podia sair na rua. Então, assim, eu não podia sair na rua. Todo mundo ia trazendo as coisas para mim. Eu estava com uma malinha, uma minha e 2 pequenininhas do Gabriel. O que eu faço? Aí são os anjos que Deus coloca na vida da gente, né? Meu pai falou, minha filha, você tem que vir aqui para Tupã. E a última coisa que eu queria era voltar para Tupã, porque na minha cabeça, ali eu estava com a vida estabilizada. A vida que você queria, que você buscou aos 19 anos, né? Trabalho em uma banda, né? Tenho meu trabalho de quinta, sexta, sábado, faço uma TV aqui, outra ali. Por que não, né? Voltar para Tupã não era uma opção. E esse cara, ele falava, aqui ela não fica mais. Avisa para ela voltar para Tupã e ter a vidinha medíocre que ela merece. Olha a minha vidinha medíocre. Olha onde você chegou. Entendeu? Tá bom. Um casal de amigos que era muito fã da banda me ligou, o Odilon e a Regiane, um beijo para vocês. Thaís, o que você precisa? Eu falei, eu preciso sair daqui. Ele era síndico de uma parte hotel perto de Congonhas. Ele falou, eu estou pedindo para 2 seguranças aqui irem te buscar às 11 horas da noite. Então, eles passaram na casa da minha mãe, Denise, me pegaram com o Gabriel, me levaram até a minha mãe, Luísa, minha casa, onde eu morava. Eu peguei um pouco mais de muda de roupa minha do Gabriel, o bercinho dele e o bebê conforto. Nunca mais eu voltei para aquela casa. Imagina você fechar a porta da sua casa, você mora hoje, e nunca mais você voltar. Uma vida, um sonho, algo que você construiu sendo tirado, né? Nunca mais eu voltei para aquela casa. E aí eu falava, bom, meu pai sempre também dizia uma frase que era assim, minha filha, você junta os cacos e você vai recomeçar o jeito que der, mas você vai. Vem para Tupã. E depois de 3 dias lá nessa parte hotel, o Odilon falou, olha, Thaís, você dirige? Eu falei, dirijo. Eu tenho um carro parado aqui, me dá meio-dia só para eu me organizar com ele, vou levar para o mecânico e você vai para Tupã. Não tinha GPS naquela época. Eu sabia que eu tinha que pegar a Castelo Branco, a Marginal, a Castelo, a Rondon, Botucatu, Bauru, Marília, Pompeia. Tupã. Era esse o caminho. E aí, Gabriel dentro do carro, meio-dia, de um dia que eu não me lembro qual foi, e vim parar aqui. Meio-dia, eu saí de lá, 9 horas da noite a gente chegou aqui. E Thaís, qual a sensação no caminho para Tupã? De deixar tudo que você sonhou e voltar para a cidade que você falou que não queria voltar. Como que você estava por dentro, vivendo tudo isso? Esse tipo de situação... Ou o Gabriel era a sua força ali? Não, o Gabriel ele sempre foi, né? Ele é um cara acima da média, Gabriel. Mas é como se você estivesse dando um salto num abismo. Você sabe que você vai chegar em algum lugar. Sim. Só que até você chegar, é um frio na barriga constante. Sim. Como se você estivesse num salto mesmo. Então, assim, eu tô aqui. Eu não sei onde é que eu vou cair. Mas eu preciso cair em algum lugar que não seja de onde eu saí. Então, meu pai falou, vem para Tupã, fica aqui uns 5, 6 dias, faz o boletim de ocorrência. E aí a gente começa a planejar a sua volta, de repente, para São Paulo, se é isso que você quer.
Então você veio com a intenção de passar um tempo e retomar a sua vida lá. É. Aí eu cheguei aqui, o meu pai morava na casa que era da minha mãe. Só que não dava para morar com meu pai, né? Porque meu pai era acumulador. Então, tudo que você imagina de móveis, de bicho, periquito, louro, nosso louro que tinha, cachorro, gato, tava tudo lá. Ali. E assim, quando eu fiz uma limpeza na casa depois pra gente poder mudar para lá, eu tirei até vaso sanitário. Eu falava, pai, de onde você tirou isso aqui, amor? Que rua que você foi tirar isso aqui? Eu achei que ia usar em algum momento. Então, ele era esse cara, que ele via beleza em tudo, ele levava para casa. Eu fiquei na casa do noivo de uma amiga minha. Eles moravam tipo uma república. Ele e o primo. Ele tirou o primo do quarto, o primo foi para a sala. Quando eu cheguei na casa, tinha uma cama e uma cômoda me esperando. É aqui que você vai ficar. E olha que legal, né? Às vezes a gente se acha sozinho. Não, você não tá. É isso que a gente quer passar, né? Você, às vezes, que está assistindo a gente, você acha que você está sozinho, mas você não tá. Você não tá. Você tem pessoas que Deus coloca na sua vida que são anjos que te ajudam, que te apoiam. E quando você abre a boca para dizer, eu preciso de ajuda, para tanta pessoa que eu pedi ajuda naquela época, e peço até hoje. Você recebeu. Com certeza. A minha forma de retribuir esse favor, essa ajuda, é fazer com que desse certo. Eu tinha que fazer dar certo para as pessoas verem o apoio ou a ajuda que eu dei para ela valeram a pena. Sim. Você está entendendo? Então eu fiquei ali, foi perto do Natal, porque Gabriel nasceu em novembro. Ali eu fiquei morando, então tinham amigas que vinham da época de escola, primas da Thaís, que era minha amiga também, que levavam sopinha para o Gabriel, cesta básica para gente. Você entende que eu não tinha trabalho. Sim, sim. Que eu não tinha mais onde cair nada da minha. Sim. Não caía, se me torcesse, não ia cair nada. Aí comecei a conversa com outra Thaís, fiz um show no Portal das Estrelas e arrecadamos R$2.500 na época, mais ou menos. E foi dali que eu paguei um primeiro aluguel para o meu pai em uma outra casa, aluguei uma caçamba, comprei massa, lixa, tinta e fui arrumar a casa da minha mãe. Eu pintei a casa da minha mãe sozinha por dentro. Eu demorei 3 semanas. Uau. Só eu não tinha dinheiro para pagar. Meu pai ia lá e falava assim, minha filha, eu não vou te ajudar porque eu não entendo de pintura de parede. Meu pai é cara de pau demais. Eu falava, você não tem vergonha? Com coisa que eu trabalhei de pintora lá em São Paulo, né, pai? Ele falava, não, mas você está indo bem. Tá indo Continua. Muito bem. Tá indo muito bem. Nisso, minha mãe também juntou uma grana, então trouxe a mudança para cá. Pronto. Então a gente Recomeçou. Aqui. E Thaís, a palavra recomeço, né? Dá muito medo para as pessoas. E como que foi para você se olhar e falar, não, peraí, eu tô sozinha, né? Tenho as pessoas que me ajudam, mas é eu e meu filho agora. E eu preciso de um recomeço. Como que foi para você se olhar e recomeçar? Engraçado, né? Como foi? Porque o recomeço dá muito medo. Às vezes as pessoas que estão vivendo um relacionamento abusivo, ela não sai porque ela tem medo do novo. E às vezes o novo é aquela estação que você precisava estar, porque ela vai ser aquela que você vai florescer. Eu acho que o mais importante de você estar no novo ou buscar o novo é saber que você tem que fazer alguma coisa. É atitude. É atitude. Eu não sabia onde ia dar. Eu não sabia como que ia ser minha vida. Eu estava vivendo um dia de cada vez. Eu não sabia se eu ia ficar, se eu ia embora, como que ia. Então, naquele dia acontecia essa oportunidade, eu agarrava essa oportunidade. Um dia de cada vez mesmo. Porque quando você vai falando sobre o que você está passando, então assim, daqui eu já fui fazer boletim de ocorrência. Aí eu já fui conversar com a doutora Thelma, na época que era delegada. Já dei entrevista, rádio, TV Câmara, tudo para falar sobre o que estava acontecendo. Então isso nunca foi segredo para ninguém. Sim. E de certa forma te protegia também. Me protegia, sim. Mas pouquíssimas pessoas se lembram desse episódio. Eu não sei por quê. Eu não entendo por quê. Para mim nunca foi um segredo. Sim. Nunca foi. Então, era uma forma de me proteger. Então, quanto mais eu falava sobre isso e dizia, preciso trabalhar, preciso de parceria, preciso de ajuda, foi Thaís, acontecendo. Estamos aqui. É uma banda que você precisa? Bora.
É uma coisa, vamos. Caraca. 20 dias depois que eu estava aqui, ele foi preso. Uau, ele foi preso. Por outras questões. Situações, mas foi. Uma coisa assim que você fala, o acaso, né? A gente não conta com acaso na vida, né? Ele acontece. Então, por mais que você planeje, por mais que você acha que, olha, eu tô acima, eu tô aqui, tô com a minha vida resolvida. O acaso, ele vem, ou ele te passa uma rasteira, Sim. ou ele te diz, querida, olha só quanta coisa boa aqui. Só vai agora. E aí eu tive mais respiro. Você mas respirou eu também já tranquila. não queria voltar. Porque Gabriel chegou aqui amarelo. Ele tinha 1 aninho. Uhum. Amarelo, capenga, aquela criança. Menina, com 1 semana, ele já estava cor de jambo. Já estava tirando ali até da fralda. Porque é muito calor aqui, né? Sim. Aí todo mundo colaborava, aparecia amiga, amigo, tudo para A rede de colaborar. apoio aumentou. Gabriel muito amado, Gabriel muito querido. Sim. Né? E aí a gente foi Criando raízes fazendo aqui. tudo de novo. Tudo que eu podia fazer de novo eu fiz. Puxa, que legal. Tudo. E aí ainda o plus, né? Eu estava perto do meu pai. Sim. Então quando eu achei que aqui seria... Gente, como que eu vou trabalhar em Tupã? Eu ganhava 3 vezes mais Que legal. do que em uma noite em São Paulo. Aqui. Então eu já vou deixar um recado. Não falem mal de Tupã para Pois mim. é. Tá? Porque eu acho que se você... eu acho, não, eu tenho certeza. Ah, porque o povo daqui... Ah, porque... Ih, minha filha, você tá habituado com gente, então não. Gente é gente em qualquer lugar. Tupã, a gente vende muito mal a nossa cidade. A gente tem o prazer sádico de falar mal de tudo que é nosso. Vai se tratar. Porque o problema, quando a gente fala mal das pessoas que estão aqui, você é uma pessoa que está aqui. É. Então, Às vezes está em força. você, né? Então, força. Né? Nós temos problemas administrativos e afins, como qualquer outra cidade grande, pequena, média. Que isso, gente? Fecha uma empresa, abre 3, mas a gente só vai falar daqui fechou. Fecha uma porta, mas ali... Ó, você viu, acabou. Ô, meu bem, mas também, pô... Vamos dar né? Sim. Vamos dar a César o que é de César. Sim. Então, Tupã... Gente, eu tô exatamente onde eu queria estar. Te abençoou muito. Muito, muito. Deu uma volta a sua vida, né? Querida, aí eu Que voltei legal, Thaís. é. Eu voltei a Thaís. Então, eu era mais uma em São Paulo. Eu volto com prestígio. Sim. Mesmo voltando com toda essa Bagagem, esse peso, né? Exatamente. Então, eu ainda volto, Thaís. Mas se você vê que legal, Thaís, às vezes a gente fica tão presa naquilo que a gente vive ou viveu, que a gente não consegue enxergar as oportunidades que a vida está te dando. Talvez se você tivesse ficado lá, ou tivesse voltado para cá e tivesse feito a vítima, você não estaria onde você está hoje. Não dá. Então, às vezes, para você que está vendo a gente aí, às vezes você precisa acordar para a realidade. Isso. E fazer a sua parte, né? Porque a vida acontece, gente. E você tem que caminhar. Não adianta ficar Porque chorando. você pode até ser uma vítima naquele momento. Sim. Você está uma vítima naquele momento, mas ser... Permanecer eu não naquele quero, cenário não é. Tanto é que os melhores resultados profissionais de Raul Gil que eu tive foram em 2013 e 2015, quando eu já estava morando aqui. Sim. Então eu não tinha problema nenhum em sair daqui e trabalhar em São Paulo. Eu ainda sou contratada em cidades que não são Tupã. Sim. Você está entendendo? Hoje, claro, muito menos, porque eu tenho tudo que eu mais queria. Uma família. Uma família. E, Thaís, isso é um ponto muito bonito, né? Porque, às vezes, a pessoa que vive esse trauma, ela não se permite viver novamente. E hoje, quando a gente olha para você, né? A Thaís rodeada de homens aí, né? Essa casa cheia de homens, Deus te deu aí um marido, trouxe mais filhos, né? E, em algum momento da sua vida, você ficou com esse medo de encontrar alguém parecido e isso te bloqueou? Não é o medo de encontrar alguém parecido, mas é a falta de merecimento. Você criou isso. Todos os dias. Eu preciso... Eu falo, o Eli que mudou a minha vida, mas eu precisei de... Porque daí, quando eu voltei para cá, depois de 1 ano mais estabilizado, eu falei, eu preciso entender o que acontece comigo.
Por que é que eu me ligo a esse tipo de coisa? E aí eu fui procurar terapia. Somente... Terapia. É. E aí, Tânia, que é minha terapeuta até hoje, um beijo para você. Aí a gente trabalha isso até hoje, né? E você até sabe hoje, é o merecimento. que o nosso projeto, Por Trás do Espelho, ele traz muito isso. Porque se a nossa mente não estiver preparada para viver o novo ou se desapegar daquilo que é o passado, a gente não consegue fazer um caminho. Então, assim, eu sempre falo hoje com a equipe que a gente tem que tudo começa na mente. A terapia hoje, Thaís, ela salva a vida. Se eu tivesse um pó de pirilim-pim-pim dentro da bolsa, eu ia sair por aí tacando na cara dos outros, viu? Não é? Eu ia. Mas eu não preciso. Precisa. Eu acho tão legal quando a pessoa fala, cara, você é... Precisa, gente, ajuda muito, porque todos nós temos conflitos. Todos nós, quando nos olhamos, a gente tem algo que a gente não gosta, ou aquela coisa que a gente quer esconder. E a terapia traz isso. Ela te ajuda a se entender, sabe? E aí você vai se aceitar, porque eu falo assim, ó. A gente precisa se escolher todos os dias. A gente usa muito essa coisa, eu aceito ser isso. Aceitação, né? A escolha, eu escolhi, eu tinha mais opções. Quando você aceita, você tem aquela coisa. Eu só tenho esse copo, então eu aceito ele. Mas quando eu tenho vários copos, eu escolho esse, é a minha escolha. E para você fazer uma escolha, a sua mente tem que estar totalmente tratada de alguns traumas. Ou pelo menos você cuidando dela para que ela aceite dia a dia. Dia a dia, o processo. O processo. Exato. Eu não quero sair desse processo tão cedo. Eu não quero, eu não gosto quero alta, de fazer não terapia. Me dê alta da terapia. Não, eu gosto de fazer terapia. Eu fiquei 2 anos sem. Foi quando o Elic começou a fazer. Sim. Ele se viu numa situação de precisar, isso era uma coisa dele. E ele começou a fazer lindamente. E olha, ele falou, que legal, né? Homens que estão vendo, façam terapia. E o meu marido era do tipo que ele falava assim, essa terapia aí que você faz, você tá gastando dinheiro à toa, porque não serve pra nada. Você não mudou nada. Você tá ficando cada vez pior. Eu falava assim, não é que eu tô ficando pior, a terapia tá sendo boa pra mim. Sim. Se não tá sendo pra você, você precisa procurar a sua terapia. Exato. Então aí você começa a delimitar alguns limites, você começa a colocar algum, né? E aí não começa, acabou mesmo para todo mundo. E aí é hora de se reorganizar. E aí que bom que a gente teve essa sacada de reorganizar até o nosso casamento. São 10 anos juntos. Então, em algum momento, em vários momentos da vida, a gente precisa se reorganizar. É necessário, às vezes, mexer naquela bagunça. Com certeza. Porque nós, às vezes, assim, tá tudo bem. Vamos colocar debaixo do tapete? Não é bem assim. Vamos guardar a sujeirinha ali? Não é bem assim. Quando você precisa limpar, o negócio está pior do que você imagina. Então, é interessante, é legal, é saudável que a gente faça essa análise, né? Mas eu não tenho dinheiro. Investe. É um investimento. Investe. Hoje nós temos a rede pública. Sim. Mas eu acredito que se você der uma enxugada numa coisinha ali, outra aqui, procurar alguém que faça, olha, você vai falar que nem eu falava. Tânia, eu não tenho dinheiro. O que eu faço? Você vai me pagando como você puder. Sim. E eu ia pagando como eu podia. Como eu podia. E depois eu passei a pagar aluguel, porque daí eu saí da casa da minha mãe, fui morar no apartamento só com o Gabriel. Fui viver uma vida mais ali, quando eu estava trabalhando na Band, inclusive. E você passou para o seu filho tudo isso? O Gabriel, ele sempre soube. Ele é estranho. Sempre. Não, o Gabriel sempre. Nunca perguntou do pai, isso nunca foi uma falta. Eu nunca quis ser o pai dele enquanto ele que não chegou. Sim. Eu não assim, entendo essa frase de... eu fui o pai e a mãe. Eu não fui pai e mãe dele, não. Eu fui mãe dele. O pai dele... Hoje o pai dele é o Elic. Mas o contribuinte biológico contribuiu como ele pôde. Sim. Então o problema é dele, não é meu. Se ele não conseguiu ser bom o suficiente... Porque a gente precisa ser bom o suficiente, tá? Sim. Só o suficiente. Só. O suficiente para estar perto de um cara tão bacana como o Gabriel... Eu vou dizer que eu vou ser pai e mãe? Eu não vou, meu papel é ser mãe. Quando eu reencontrei o Elic foi meu namoradinho de infância. Ah, sério? Eu não sabia Foi, disso. a gente brincava na rua, de bola e coisa e tal. E aí ele era meu namoradinho de infância. Nossa. Só que aí ele foi seguir a vida dele, eu fui seguir a minha. Ele foi casado 17 anos. Então ele veio com o Breno, que na época tinha 12, Cauã e Arthur, que são gêmeos, que tinham 2 anos quando a gente se casou. E Gabriel, a meiola ali, tinha 5 anos. Uhum. Então, a gente foi tudo muito rápido.
E aí a gente foi unir essa família, porque todo mundo precisava de ajuda. Eu precisava de ajuda, ele que precisava de ajuda. Breno veio para mim com 12 anos, então ele escolheu ficar com a gente desde os 12 anos, guarda unilateral. Cauã e Arthur, nós temos a guarda compartilhada e eles são muito felizes e eles são... os caras são bacanas, cara. Breno hoje tem 22 anos, Nossa. Gabriel está com 16 e Cauã e Arthur com 12. Então, depois... Aí a gente se reencontrou e foi indo. Gabriel de cara já começou a chamar Elick de pai, o que foi assim um susto. Mas eu acho que a gente estava meio seguro ali no que a gente queria, né? A gente queria a mesma coisa, só não sabia como fazer aquilo. Sim, sim. Né? Então a gente foi fazendo dar certo. E aí vem Elick e adota Gabriel, que agora tem 3 registros de também. Gente, eu vi um vídeo desse na época. Foi a coisa mais foi emocionante. O vídeo de quando foi, eu lembro disso. Foi. Que legal, Thaís. Então, assim, isso não está em pauta em casa. Gabriel, meu pai, Elick, não existe outra pessoa. Ele sabe da história dele, ele sabe de tudo exatamente como aconteceu. Tanto é que esses dias ele falou assim para mim: mãe, me conta um pouco da história do meu pai, de trabalho, né? E como foi, os perrengues e tal da vida. Aí ele falou assim: sabe, mãe, eu acho que eu devia sofrer mais um pouquinho para poder dar valor quando eu conseguir todas as minhas coisas. Eu falei: rapaz, você não conhece a história, não? Vou recapitular para você. Vou te contar. Vou recapitular. Ele falou: então foi pesado, deixa quieto, que eu acho que já tá bom. Já sofri o suficiente. Porque ele não sentiu, ele foi muito amado, ele foi muito querido. Gabriel é um cara muito gente boa, ele tem eu não sei se ele tem 85 anos ou 16. Varia, né? Ele vai variando. Mas eu acho que nós fizemos um bom trabalho com os 4. Que legal. Dentro de todas as dificuldades que nós tínhamos, de todo aquele sonho que a gente tinha de ter uma família, de fazer valer aquilo, eu acho que a gente passou a viver a realidade do que é ter uma família. Sim. Que não é nunca perfeita, mas Deus é uma me busca, livre, né? gente. Tem gente que pergunta pra mim, né? Eles não brigam? Eu falo, Menina, você imagina o tanto. querida, eu saia na mão com o meu irmão. Sabe o que é o problema? O problema hoje é que as pessoas, eles imaginam tanto uma perfeição em tudo. Então, nossa, a filha da Thaís vai ser perfeita, a da Nayara é perfeita. Mas, na verdade, não, gente. Ninguém tem uma vida perfeita, ninguém tem uma família perfeita. A gente tem os nossos problemas. Só que o que muda questões, né? É a maneira que você enfrenta isso. Né? Eu acredito que no processo que você começou a se relacionar e depois casou, veio com uma bagagem, né? Porque uma coisa é quando começa o casal, já é difícil. Imagina, não deu tempo, não tem. Eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Eu levei a minha irmã, né, que eu cuido desde o falecimento da minha mãe, e o meu marido trouxe uma filha. Então a gente não teve. Bela família grande. Sim, já começamos já em 4 pessoas. Então, assim, a gente sabe que isso é difícil, mas se a gente quiser que dê certo, a gente faz acontecer e faz. E dá. Eu participei do programa da Thalita esses dias, ela falou assim: em que momento vocês conversaram sobre isso? Eu falei: nunca. Não conversou, que né? Isso? Não deu Conversar? tempo. A gente só foi fazendo acontecer, isso dar certo. Sim. E até hoje é assim, essas pequenas chaves, por isso que eu acho que a gente tem que se atentar, existem pequenas chaves que a gente precisa usar e ferramentas para cada tipo de dificuldade que a gente tenha nessa vida. Sim. De todos os dias. Então, o teu programa, tudo com que você fala sobre o despertar dessas pessoas. Sim. Gente, o despertar, ele é dolorido às vezes. Nossa, ele é chato. Processo da ele aceitação. É uma insegurança danada. Ele precisa de profissionais que te amparem para fazer isso. Sim. Com responsabilidade, com direcionamento. Sim. Nós não sabemos tudo nessa vida. Não. E aí, que bom, porque a gente vai morrer. Meu pai dizia também: minha filha, você vai viver 200 anos, você não vai ver tudo nessa vida. E que bom! Não vai dar tempo. Agora, depois dos 40 anos, eu estou com 43 anos, aos 40 anos eu resolvi, então, fazer minha primeira faculdade. Então, eu estou no 3º ano de psicologia. Que legal! Na Unifadap. E assim... Era um sonho? Putz, não era um sonho fazer, porque eu achava que era a minha profissão, comunicação, sim, e tá tudo certo. Sim. Mas essa oportunidade eu tinha que agarrar de qualquer jeito. Então, assim, eu tô recomeçando de novo. De novo. Nunca é tarde para eu não quero parar de recomeçar. Então, junta teus cacos,
junta o que você tiver e recomeça. Fale sobre o seu problema, fale sobre a sua dificuldade. Fale com as pessoas no sentido de não apenas compartilhar, mas de pedir ajuda. Sim. De pedir, dizer, olha, sozinha eu não consigo. Como é que eu posso sair desse turbilhão sozinha se eu estou no meio de um turbilhão? Eu não consigo. Não tem forças. Não, a gente até quer, mas a gente não É. consegue porque não tem forças. Não tem. Então, há quem diga, obviamente, a fé é muito importante. Muito. Deus é tudo na nossa vida. A fé é Demais. primordial. Deus coloca pessoas na sua vida para justamente fazerem o papel da mão dele, né? Aí você cuida da tua mente, cuida do teu espírito e cuida do teu corpo. Porque você não sabe quando é que você vai precisar dele. Exatamente. Então, é um processo e fazendo link com todo esse projeto lindo que você tem, que é um processo que começa aqui, mas não termina nunca mais. Nunca mais na vida de alguém. Então, eu continuo tendo dificuldades. É lá dentro da terapia que eu me entrego de corpo e alma para os meus piores monstros, porque eu tenho todos o que você imaginar. Sim, eu imagino. Eu tenho todos. E é lá que eu falo sobre todos eles. Às vezes meu marido pergunta, você falou de mim hoje lá? Eu falei, amor, até deu uma pincelada, mas é sobre mim. É mais... Sempre que eu falo do outro, eu ainda estou falando sobre mim. Diz mais sobre você. Então eu ainda estou falando sobre... Eu estou falando sobre mim. Então, olha, basicamente, Oná, eu falo, né, que eu já estive em vários palcos, em vários locais. Essa é a minha história, são os louros que a gente colhe dessa vida. Mas nenhum é tão prazeroso quanto na minha casa, quanto os meus filhos, quando eu tenho o feedback deles, que eu falo, fui eu. Eu sei que fui eu. É mérito meu. Eu sei, mas eu não posso ficar falando, né, obviamente. Os meus filhos são lindos e maravilhosos para mim. A gente precisa entender, eu sou muito chata, eu sou brava. Eu sou terrível, gente. Mas os meus filhos são lindos apenas para mim. Do portão para fora da minha casa, eles têm que provar que eles são bons. Sim. Eles têm que provar até que eles são bonitos e cheirosos. É o mínimo. É o mínimo. Então, a gente não pode achar que os nossos filhos... o mundo vai ter os mesmos olhos que nós temos para os nossos filhos. E tudo que eu passei na minha vida... Você evita dando a eles autonomia dentro de casa, de certo, errado, aceitável, inaceitável, como você se comporta e quem você é nesse mundo. É de criança que você começa. É de Sofia. Sofia. É de Sofia que você começa. É você. Sofia. É de Sofia que você começa a traçar uma pessoa, um ser humano. Começa ali. Que minimamente entende o seu caminho, que entende o seu caminho. Minimamente amado por ele mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo? Então, peraí, eu não posso estar amando mais o outro do que a mim mesma. Essa conta senão não está tá fechando. Eu falo que a gente, né, precisa ser o nosso melhor e maior projeto. Eu sempre falo assim, quando a gente cuida de nós, a gente vai refletir algo melhor nos nossos filhos, no nosso marido, nas pessoas que estão ao nosso lado. Então, assim, olhe para você. É inevitável. Não né? E quando você está olhando muito para o outro, só para o outro, é porque você está fugindo de problemas que está dentro de você e você não quer aceitar. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu cuidava muito das pessoas. Eu falo que por trás do espelho é a minha vivência. Porque eu vivi olhando e cuidando do outro. Quando eu parei e olhei para mim, que comecei a cuidar de mim, a ver tudo que eu precisava colocar para fora, Thaís, muda tudo. O seu comportamento como mãe muda, como esposa, como amiga, como profissional. Tudo muda. Então, eu acho que a gente precisa olhar para nós primeiro e refletir nas pessoas aquilo que é de bom. Né? E que bom que a Thaís trouxe isso. Porque a sua história, Thaís, tinha tudo para não dar certo. Para dar totalmente errado. Não é? Você poderia ter eu vou ficar. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou aceitar, tá tudo bem, vou criar meu filho. Mas você teve coragem. Você olhou para você primeiro. E, assim, olhar para a Thaís hoje
Você é uma mulher que inspira muito a gente. Imagina, de verdade. A sua força, Imagina, sabe? obrigada. O seu brilho, a sua alegria. Isso é tão gostoso. Te Porque irrita às vezes? não, eu tá. gosto de ficar perto de pessoas assim. Eu me identifico muito. Que bom, que Porque bom. eu falo assim, é tão gostoso quando você tá do lado de alguém que te traz essa leveza. Porque assim, a gente tem duas opções, Thaís. Ou a gente vive o nosso sofrimento e é aquela pessoa amarga. Ou a gente vai aprender a lidar com eles e ser uma pessoa exatamente. feliz. Minimamente, Não né? é? A gente tem que aprender. O Eli que fala assim, Exato. você é tão legal pros outros lá fora, cara. Você vive dando risada. Como que aqui dentro você só mete o fumo na gente? Eu falo, rapaz, ninguém sai lá da rua pra largar uma meia no Chinelo chão. aqui, Ninguém sai lá da rua pra não guardar uma manteiga na geladeira. Na geladeira, não pegou na geladeira? E 4 homens? Não, você deve Não, surtar. peguei fora é reciclar. É cueca reciclar. É meia imunda reciclar. Assim, você é uma pessoa em cada canto que você passa. Sim, sim. Você tem essas versões, e obviamente que você tem que procurar o melhor delas. Mulheres, escutem uma coisa. Eu acho muito bacana quando uma mulher, mãe ou não, diz assim... Não, nesse caso, mãe. Meu filho faz terapia. Eu acho muito bacana. A eu minha acho faz lindo, terapia já. Eu acho lindo, eu acho muito... Nossa, é demais, porque a Comeceu criança já cedo. cresce com aquele... Sim. feedback do autoconhecimento e tá tudo certo. Mas quando uma mãe fala pra mim, uma mulher diz pra mim, eu faço terapia, Ai, cara, eu acho genial. salvou. Porque é meio caminho andado pra quem você tá criando. Sim. Teu filho faz 1 hora de terapia por semana, fica 24 horas por dia junto com você. A probabilidade da gente fazer uma cagada na vida dessa criança É muito grande. é muito grande. É muito grande. É muito grande. E achar que está fazendo certo, porque a gente quer que faça certo. A gente está imaginando que está indo pelo melhor caminho. Uma coisa muito importante que eu levo para minha vida: não se prova amor para filho. Você ama o teu filho cuidando, zelando, educando, dando os melhores e maiores nãos que ele puder ter dentro de casa. Você tem ternura com o teu filho e amor quando você conta uma história. Sim. Quando você ajuda ela a arrumar o cabelo. Quando você faz uma comidinha ali que ela gosta, mas que todos os dias ela tem que comer o que precisa. Sim. Comida é remédio. Exato. Então, amor é o que é necessário. Uma amiga esses dias falou assim, eu briguei com a minha filha, dei uma bronca nela. Depois eu fui lá falar para ela, ai filha, sabe o que é? Eu falei, não vá. Não faça isso. Espere a ela vir, porque quem fez a malcriação foi ela. Ela vai pensar no que ela fez e vai vir falar com você. Mãe, pisei na bola. Ela vai ter que... A gente tem que dar aos nossos filhos o raciocínio para entender o que é que a gente faz, se está correto, se cabia naquele momento, se... É o exercício da vida. Sim. Se cuide. Cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde espiritual. Cuide do seu corpo. Porque eu penso em todo mundo primeiro, antes de pensar, tá errada. Tá errada. Você tá toda errada. Não começa. Isso não é mérito. Até porque o que deve ter de gente cagando na tua cabeça. Não deixa. Ai, não tenho tempo. Tem que ter tempo. É vai ter que ter. É. Mas vai ter que ter. Vai um marido que vai ajudar mais, é uma mãe que você vai vendo a sua... vendo a sua necessidade, vai te ajudar. Sim. E acabou, o seu filho sai... Quando você sai de casa para se cuidar, o seu filho entende exatamente o que você está fazendo. Exatamente. O que você está fazendo, eu vou repetir, você é grandona. Obrigada. Você é gigante. Demorei muito, viu, para enxergar isso, Thaís. Foi muitos anos de terapia, tá? Foram, né? Para poder enxergar Foram. essa pessoa que tem aqui dentro, essa profissional. Os traumas da vida vai apagando um pouco a gente. E é isso que eu quero mostrar, sabe, no Por Trás do Espelho, é realmente que todo mundo tem algo de bom guardado. Hoje,
você que vive muito na internet, está sempre ali aparecendo, nós nos comparamos muito. Então, assim, a gente acha que, eu quero ser igual, eu quero fazer tal, e aí você não consegue, isso vira um problema para você. E eu fui essa pessoa que por muito tempo eu olhava o outro e falava, nossa, mas se ela conseguiu, por que eu não consigo? Então eu ia me sufocando por causa disso. Quando eu consegui virar a chave, eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas. Então, hoje, o objetivo desse projeto é realmente segurar na mão das pessoas e caminhar com elas até que elas consigam caminhar sozinha. Aí ela vai continuar. Mas, enquanto isso, não só eu, como toda essa equipe vai ajudar. Né? E eu falo assim, quando eu pensei em trazer esse projeto, é realmente isso. Tem aí psicóloga, porque eu falo que tudo começa na mente. Tudo. Tem a nutricionista, que não é restrição, mas é cuidado. O alimento que você coloca na mesa, nós somos o templo do Espírito Santo, então a gente precisa se cuidar. Comer o quê? O que a gente está colocando para dentro de nós? Então a nutrição ajuda muito isso. Nós temos ali o educador físico. Exercício físico não é para o corpo, gente. Tem quem quer ficar com o corpo sarado, mas é para você poder sentar no chão com seu filho. E levantar, né? E levantar depois. Isso é estilo de vida. É saudável. Nós temos ali a esteticista, que é além do corpo. Mas eu vou lá. Não, é cuidado, é autocuidado, é aquilo que você falou. Quando você sai da sua casa e fala para os seus filhos que você está indo se cuidar, cara, você está passando uma lição enorme para eles. Exatamente. E tem a terapeuta holística ali que vai ajudar você nessa energia, porque existe. O campo energético é muito grande. Então é uma equipe totalmente para ajudar, não só mulheres, mas os homens também a se encontrar. Thaís, por muito tempo eu olhei no espelho e eu não via nada. Mas eu tinha algo guardado. Quando eu quebrei aquilo e comecei a olhar o que tinha por trás, caraca, eu vi que eu era grande demais, entendeu? A Nayara de 2 anos atrás jamais estaria aqui conversando com alguém tão maravilhosa. De verdade. Você tá porque eu não me via assim, suficiente para estar com pessoas que... Cara, quando eu entendi que essas pessoas também passou por situações, todo mundo tem uma história. Todo mundo. E todo mundo lutou para conquistar isso. Aí eu comecei a aprender. Eu sempre amei a comunicação, mas eu nunca imaginei trabalhar com a comunicação. E hoje, todos os dias que eu chego lá na rádio, gente, ou que eu tô aqui, cara, isso para mim é muito bom, porque eu me encontrei mesmo. E deixar o teu talento falar por você também, porque a gente tenta se enquadrar, talvez, no que o outro faz, que é bacana, que é legal. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você não tem talento para isso. Você tem que procurar o que você tem de talento. A partir do momento que você encontrar o seu talento, aquilo se torna algo visível, aquilo expansivo. Floresce. Exatamente. Brilha. Então, eu fazer o que o outro faz não vai me trazer o mesmo brilho do que o que eu estou fazendo. Então, vou entender qual é o meu talento. Eu nasci para fazer o quê? Exato. Eu estou aqui hoje para prestar que tipo de serviço? Eu estou aqui hoje para ser útil. Útil é foda. Útil de que maneira? Sim. Então é isso, você precisa ser útil para quem está dentro da tua casa e para quem está fora da tua propósito, casa. Né? A gente acha que às vezes, não, você sempre tem alguém que está te observando que você pode ajudar essa pessoa. Então, é realmente, para de se comparar. E viva a sua vida, cria a sua história. Porque a Thaís que está aqui, gente, ela poderia ter parado naquele momento e falar, não, chega. Cara, você criou uma trajetória, que eu até brinco, aquele dia que a gente se encontrou, minha filha falou, não, ela não deve ter ido no Silvio Santos. Ela foi no Raul Gil. Ela foi. Parece que eu vivo um mundo paralelo, não mas foi incrível. Ela foi, você alcançou. Igual você falou, eu brincando com a Sofia, eu estive na casa do Silvio Santos, eu cantei para a família dele. Meu Deus, quem imaginava? Quem? Nem eu imaginava. Aquela mulher, né, que saiu, vamos dizer, fugida de São Paulo. Eu já morava em Tupã, tá? Então, quando essa oportunidade aconteceu, eu participei do Máquina da Fama, da Patrícia. Ela me viu cantando a primeira vez, ela estava grávida. Quando Pedro nasceu, a primeira pessoa que ela se lembrou de fazer o Bem-vindo Pedro fui eu. Uau. E quem me contratou foi uma secretária dela, não me falou que era ela. Eu só soube na hora de fazer o contrato. Eu fiz um levantamento de motorista, carro para levar a gente até lá, como qualquer outro orçamento. Eu falei, não, Flávia, agora você tem que me dizer quem é.
Uau. Ela falou, é a Patrícia. Eu falei, é a Bravanel. Ela falou, é. Eu falei, meu pai tinha razão. Meu pai, desde o começo. Eu falei, pai, surgiu um orçamento para eu trabalhar lá em Alphaville. Ela falou, é na casa da Patrícia. Eu falei, não começa. Ele falou, vou fazer o nominho dele. É Pedro, né? Vou fazer o nominho que ele fazia na plaquinha, né? Uhum. Vou fazer o nominho dele, pode deixar. Eu falei, não é, calma, eu te aviso, mas não é. A pessoa não quis me dizer. E foi. Quer dizer, gente... eu não cheguei onde eu queria? Lógico que eu cheguei. Chegou. E não é, Thaís, não é sobre o que você alcançou, se é uma fama, se é dinheiro. Não é sobre isso. É sobre quem tinha ali dentro, quem você queria ser. Você chegou. Aquela mulher que saiu daqui de Tupã aos 19 anos, aquela menina, para conquistar o mundo. Cara, você conquistou dentro de você. Hoje você deve olhar para você e falar, eu passei por tudo que eu passei, mas eu alcancei tantas coisas. Lugares lindos. Não é? Lugares e não é sobre lindos. Pessoas, fama, não é isso. Não. As pessoas têm que parar de achar que é sobre isso. Não é. É sobre você se olhar e falar, eu sou o que sou, porque eu lutei, eu venci, eu alcancei os meus objetivos. E eu me tornei Thaís Fonseca, esse furacão aí da música, essa risada deliciosa que a gente ama ouvir. Então, assim, realmente nós queremos, né? E desejamos que a sua vida ainda seja só o início. Que todos os dias você recomece. Todos né? os dias. Que você se torne aí uma psicóloga maravilhosa. Mais uma profissão, vem aí. Minha filha me chamou de Barbie esses dias, porque disse que eu tenho várias profissões. Lógico, aqui, então, querida. vai, minha filha. Mas assim, que essa profissão você também leve como um dom de Deus, como um propósito do Senhor, sabe? Amém, eu acho que amém. Deus nos leva como você recebeu pessoas lá atrás, que você seja essas pessoas hoje. Eu nunca tinha feito essa ligação, Né? você fez lindamente agora. Que bom. Não é? Que bom, porque é o processo da vida. Eu nunca pensei nisso, né? Talvez eu não vou poder ajudar como me ajudaram daquela forma, mas de outras maneiras. Tá aí uma ótima oportunidade. Lógico. Eu acho que quando a gente trabalha com comunicação, a gente tem que tomar muito cuidado ao abrir a câmera do celular. Demais. Você vai abrir a câmera do seu celular e falar... Cuidado, gente. Fica quieta. Cuidado, fica quietinha. Cuidado. Fala não. Isso mata as pessoas. Pensa, porque 1, 2, 3, 5 seguidores que eu ouvi você falando uma pataquada, Já era. acabou. Então eu acho que você tem que ter um pouquinho mais polimento, tá bom? A gente trata a internet como terra de ninguém e não é. Não é. Então quanto mais você puder estudar, quanto mais você puder se aprofundar, não só no comportamento dos outros, mas principalmente no seu comportamento. Sim. É principalmente a tua responsabilidade como comunicador, como comunicadora. A nossa responsabilidade começa quando a gente liga a câmera do celular. Eu vou falar isso aqui, ninguém vai prestar atenção. Presta, gente. Ô, gente, presta. por favor. Por favor, a gente tem que entender que a gente está falando para muitas pessoas. Então, cuidado com isso. Vamos prestar atenção, vamos entender como qual é o recado que eu quero passar e de que maneira eu quero passar esse recado. Você está fazendo isso de uma forma muito linda, Nay. Obrigada. Porque você está galgando o seu espaço passo a passo. Passo a passo. Forte, grandona, sabe o que está fazendo? O rádio é uma escola. Ai, gente, eu tenho Fala sorte sério. demais. Eu falo que eu trabalho com profissionais muito maravilhoso. que me ensinam todos os dias. É muito maravilhoso. Eu falo assim, hoje até a gente conversando lá, o Carlos Trindade falou, vocês não têm noção. Ele é demais, Ele é né? maravilhoso, Ele é. me ensina muito. E ele falou assim, o microfone aberto, ele pode salvar vidas, mas ele pode ser uma arma que pode matar vidas. Então, assim, Exatamente. cuidado com o que você vai falar quando você coloca, igual você falou, sabe? Thaís, quando eu decidi trabalhar com comunicação e, de certa forma, se expor na internet, eu falei para mim mesmo que eu ia ser eu. Então, assim, eu não ia chegar com mentiras. Eu acho que, hoje eu trabalho, né? A gente fala muito sobre essa questão de alimentação, mas se um dia eu tô comendo um doce, eu posto o doce. Você tá entendendo? E eu vou te falar, nem precisa, tá? Porque ninguém manda em você, você é dona de você, é. você me manda, você que manda. E deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que parar com esse negócio de, hoje pode doce. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Todo excesso esconde uma falha. Sim, exato. Uma falta, Eu descobri. algo. Então você tem que parar. É por isso que você precisa de terapia. Vai fazer uma dieta extremamente restritiva. Vai acabar a dieta, você vai voltar pior. Exato. É um processo
Então, quem come um doce, quem come um negócio, quem come e sabe o que está fazendo, Não você não tem engorda. nada a ver com isso. Eu falo É que um o processo. doce isolado, ele não vai te isso, engordar. gente? O problema é quando você come as suas emoções. Exatamente, quando Exato. você come o que você está É, sentindo. é. Então, assim, eu falei, cara, a internet, ela precisa trazer uma verdade. Eu tô tão cansada de ligar ali, né? Entrar na rede social e ver tanta mentira que aí vem as comparações, não é? É tanta mentira, Thaís, sério. Que aí você fala, como assim? É. Como que eu vou me comparar com alguém Você assim? sabe que eu acho que esses dias eu estava vendo. Meu pai fala, né, que de tempos em tempos a gente vive o limbo da sociedade, o que a gente. Todo mundo fala que, nossa, a gente está vivendo o pior dos momentos. Eu acho que não. Acho que a gente já teve momentos muito piores, Sim. inclusive violentos. Acho que até no nosso comportamento. Quem viveu nos 80, amor, está tentando se recuperar até hoje dos anos 80. Fala sério. 80, 90, eu acho que a gente tem muito mais ferramentas hoje do que antes. Então, vamos lá. Mas a Beatriz, Ana Beatriz, psiquiatra, estava falando esses dias no podcast. E a Beatriz, que eu esqueci o nome dela, as duas Beatriz conversando. E elas trouxeram um ponto de vista interessante. A gente chegou no momento que eu acho que não tem para onde se afundar mais. No nosso comportamento. A gente tem muita informação, quer usar todas elas como se não houvesse amanhã, e não é assim. Eu acho que agora a gente começa a tomar um respiro, e daqui talvez uns 30, 40 anos a gente veja o ruim do que está acontecendo agora, porque é tudo novidade, tecnologia, novidade. Quando saiu o rádio, nossa, foi o boom da comunicação. Uhum. Veio a televisão, vai acabar o rádio, não acabou. Tem rádio e TV. Ah, veio a internet. Não, agora vai acabar a TV e o rádio. Gente, não acaba. Não. Tem gente que acha que a IA aconteceu agora. Não, existe IA desde os anos 50. Você precisa se informar. Existe, e os robôs não vão tomar conta do planeta, Não. tá, amor? Porque eles só fazem o que você manda. Se você tá mandando ele fazer merda, quem tá errado é você. Sim. Então você tem que trabalhar a seu favor, a nosso favor. A gente vai aprender, eu acho que daqui para frente, a fazer com que a tecnologia, o celular, trabalhe a nosso favor. A nosso favor. Então, é uma esperança que eu tenho, conversando em casa, conversando fora. Eu acho que a gente tem que disseminar isso e fazer trabalhar a nosso favor. Sim. Se o seu algoritmo está entregando para você coisas que não são boas para você, para sua família, para o seu consumo, você tem a autorresponsabilidade de ir lá e procurar novos aprendizados. Exato. Quem tem é você. Ah, porque eu não tenho acesso. Tem sim. Tem sim. Não começa. Tem sim. Nós temos esse acesso. Sim. Tá nas nossas mãos, né? O poder é nosso. Exato, é nosso. A responsabilidade é nossa. O que eu falo pro outro é minha responsabilidade. Sim. O que o outro fala para mim é dele. Então a gente tem que tomar cuidado com essas reações que a gente tem na vida, porque são de nossa responsabilidade. Então, acho que a gente está chegando agora... Você já fez 40? Não, tenho 35. Puta, maravilhosa, cara. Tô Mulherão. quase. Não, tá nada, falta tempo ainda. Eu já fiz 43, mas eu acho que a gente está na mesma geração. Sim. Eu acho que a gente fala da comunicação de uma maneira muito tranquila, porque a gente veio de uma comunicação fora da comunicação. A gente se comunicava... se você só se comunica na internet legal, se você se comunica com as pessoas legal, de um jeito bacana. É o reflexo, você tem toda a razão. Então, se você quer mostrar aí, vamos trabalhar com a internet, vamos. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre você, para ter essa responsabilidade de ligar a câmera Do que você vai entregar. do que você vai entregar. Sim. Então, eu acho que a gente está tendo essa consciência, a Sim. gente está conseguindo passar para a galera Sofia tudo Ai, isso. Deus abençoe. E eu acho que eles vão crescer nessa entoada um pouco mais, abrangendo um pouco mais essa comunicação, Ná. Sim, Eu isso é acredito importante, nisso. Claro. Eu acredito nisso. Tem muita informação hoje, mas se você souber usar as Lógico. informações que você tem, elas viram bênção na sua vida. Então, assim, a gente precisa escolher os nossos caminhos, aquilo que a gente quer buscar, e vai dar certo. Então, a culpa é sua se der errado, porque você escolheu alguns caminhos.
Então, quando você entrar para fazer alguma coisa, entre realmente com a certeza daquilo que você quer. Tanto no que você vai falar, naquilo que você vai passar para as pessoas. Porque, igual eu te falei, a internet está cheia de coisas que não são reais. Lógico que não. E a gente tem que parar. Você aí que está vendo a gente, acompanhe pessoas que realmente trazem uma verdade. Né? A comparação, Thaís, ela adoece. Você sabe demais. que a doença do século é, inevitavelmente, a depressão. Muito, E é infelizmente. justamente por esse desempenho assoberbado que a gente precisa ter, que todo mundo está fazendo tudo. Tem gente que fala assim pra mim, ai, tua vida é tão corrida, eu ia te chamar pra tomar um café. Eu falei, por favor, chama. Me chame. Você não sabe. Eu gravo, às vezes, um monte de coisinha um dia, eu tô assistindo Sessão da Tarde no outro, você nem sabe. Às vezes as pessoas acham que a gente postou tudo aquilo fazendo, tudo no mesmo Gente, dia, né? não é assim. Não é assim. Sim. Então me chame pro café, por favor. Eu gosto de bolo Aceitamos. também. Quer ir na minha casa? Fala, tô indo aí. A gente perde a oportunidade por essa moda de todo mundo ter que estar fazendo muita coisa toda hora. E sabe o que acontece? Eu não tô não, tá, gente? Thaís, Tô assim, hoje a gente posta tudo, né? Então, um exemplo, a Thaís me acompanha pelas redes Sim. sociais. Ah, a Nayara tá bem, então acho que não precisa bater um papo pessoalmente. Precisa. E não precisa. Precisa muito. Isso aqui ainda Ai, é tão bom. é tão bom, gente. É a melhor comunicação que tem, Ai, sabe? se Você você sentar numa quiser, mesa. Eu não vou te dar café que você não toma café, mas eu te faço um chá em casa. Então, olha, eu sou dessas ainda. Eu sempre falo, o pessoal do marketing que está aqui comigo, eles sabem disso. Quando eles falam para mim assim, vamos fazer uma reunião online? Eu falei, não, eu gosto do cara a Online cara. Não, gente. É que eles são jovens, a cara Eles são deles. jovens. É tudo mais rápido, não é? Mas Pra eu vocês, gosto é tudo do mais bate-papo, dinâmico. porque É. você para de conversar, você entra em outro assunto, você tem isso. Isso é tão Entende bom. o corpo do assunto, isso cria né? conexões, isso É. salva momentos da nossa vida que, às vezes, você vai me falar coisa que eu precisava ouvir. E vice-versa. Não é? Com certeza. Então, isso é bom, a troca é bom. Então, você nunca está sozinho. Se você está sozinho, é porque você não está abrindo a sua boca para pedir ajuda ou para procurar um amigo, para procurar alguém que vai ajudar vocês. Então, de verdade, assim, eu acho que tudo isso é muito válido. Nós estamos aqui para poder levar essa mensagem para as pessoas. O quanto é importante você saber que você não está sozinha. E que a sua vida, ela tem sim solução. Tudo E que tem. você pode escrever uma nova história. Então, Thaís, Se a vida, né, queria que tem você solução. deixasse uma mensagem agora para finalizar aí o nosso bate-papo. Quem era a Thaís e quem ela é hoje? E o que essa Thaís passa para as pessoas? O que você pode ensinar às pessoas com tudo isso que você vivenciou? E eu tenho certeza que tem muita coisa para viver ainda, mas assim, deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente e que talvez está vivendo ou já viveu e não consegue lidar com tudo isso. Eu acho que nada melhor que alguém que já passou. Né? Eu falo que às vezes a gente passa alguns problemas porque Deus vai nos usar para abençoar vidas de pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Então, aproveite e deixe essa mensagem especial para essas pessoas que estão nos assistindo hoje. Olha, não banalize a sua vida. Não pense que é assim. Ah, minha vida é assim. Eu acho que é isso aqui que eu tenho que viver e acabou. Porque Deus é maravilhoso quando coloca a gente nesse mundo como ser único para viver exatamente as experiências e as belezas que Ele preparou para a gente. Sim. Que são as pessoas, que são as experiências de trabalho, de amizade, de amor, de carinho. A vida, ela é dura, ela não é fácil, não, tá? Nem nos momentos que são incríveis. Porque você precisa lidar, você precisa viver em sociedade sendo um indivíduo único. Olha só que doideira. Então, não, abra a sua boca, peça a sua ajuda. Hoje pode ser que você não veja outros caminhos, justamente porque a tua ótica está muito focada em um lugar só. Mas são tantos caminhos. Aproveite cada escalada. Cada passo que você der vai te levar a um lugar que você almeja, que você queria muito. Você não consegue, por exemplo, se formar, vou falar da minha experiência, se formar um psicólogo e ter uma formação se você não estudar e fizer uma faculdade. É um caminho, são 5 anos. Sim. Você não pode fazer isso, você não pode cortar caminho. Na vida, você não pode cortar caminho. Você tem que viver exatamente aquilo que está para você viver naquele momento. Peça ajuda, não banalize a sua vida e nem a vida de quem está perto de você, dos seus filhos, da sua família.
Não banalize, tá? Há coisas que são comuns, mas não são normais. Então, se agarre aí nas primeiras oportunidades que você fizer e tiver à sua frente, tenha força para dar o primeiro passo. Os outros, mesmo que você esteja passando por aquele abismo que eu falei, que era aquela sensação de gelo na barriga, todos os outros você vai estar acompanhada por alguém que vai te dar uma mão. E essas mãos todas são as mãos de Deus na vida da gente. Que lindo, é isso. Então, é um dia de cada vez, né? Isso mesmo, Um dia Thaís. de cada Um dia vez. de cada vez, sem pressa, sem medo. E você não está sozinho, né? Não. Nós estamos aqui, tem pessoas do seu lado querendo te ajudar. Então, peça ajuda, né? A gente não precisa ser forte o tempo todo. Não, a gente nem Nós quer. temos esse problema, né? Ah, eu sou Claro. forte. Não é, gente. Não, nem sempre. Tem dia que a gente não vai estar legal e está tudo bem. Então, permita viver esses momentos também, né? Esse é o nosso projeto, é isso que a gente quer passar, que você é capaz, que você consegue, que por mais difícil que seja, você vai conseguir realmente se encontrar e buscar uma nova versão. Mas essa versão está dentro de você. E para isso acontecer, o primeiro passo tem que ser dado. Tem que Então, ser. permita-se se olhar por trás do espelho. E, Thaís, muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo para você, para sua Foi família. maravilhoso estar com você aqui, de verdade. Eu que Você agradeço, Ná. passa, assim, uma tranquilidade, uma leveza. Nossa, Isso é gente, muito que bom, coisa de boa. verdade mesmo. Eu sempre, você sabe, a sua voz para mim é maravilhosa. Obrigada. Se fosse para pedir algo para Deus hoje e ele fosse conceder, ai meu Deus, quero cantar igual a Quero Thaís cantar igual a você. Mas assim, a sua voz cura. Obrigada. A sua voz transforma vidas. Então continue, Obrigada, sabe? obrigada. Use isso para abençoar vidas. Amém, amém. Que você seja muito abençoada, que os novos recomeços da sua vida Venham. sejam sempre lindo de verdade, né? Você tem muitas pessoas que torcem por você. Obrigada, Uma viu? família linda. Eu quero mandar um beijo pra eles. Manda, Um beijo pro meu aproveita. marido, aquele gato, aquele homem, gente. É bonito demais. Ah, não faz propaganda. Não tô fazendo, não. Todo mundo tá vendo. Um gato, te amo, tá? Tô muito orgulhosa de você e de todo o seu trabalho, desempenho. Aos meus filhos, Breno, Gabriel, Cauã e Arthur, que são caras acima da média, que são caras incríveis, que sempre que a gente precisa parar uma aresta, estão prontos para ouvir o que a gente precisa, de bom humor ou não, mas estão, tá? Sim. Eles são incríveis. Então, muito obrigada por a gente ser junto, tudo isso de melhor que a gente é. Eu amo muito vocês. Que lindo, é isso. A Obrigada. família é a nossa base, né? E a gente precisa sempre falar o nosso amor para essas Sim, pessoas, né? tem, Muito tem, importante. Mas muito obrigada de coração. Obrigada. Você é sempre muito bem-vinda. Ai, você tá? na minha vida também, viu? É um prazer estar aqui com você, de verdade. Obrigada. Como eu falei, estar com pessoas hoje como você, que me inspira muito. Imagina, né? você é grandona. Que me ajuda todos os dias Você é a se tornar uma grandona. pessoa melhor. Então, assim, muito obrigada mesmo. A todos vocês que estiveram aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu também Vai vir espero. muito mais episódios aí. Já segue aí, já compartilha esses vídeos. Muito obrigada a você que está com a gente, que acredita nesse projeto. Curte, compartilha e segue. Deixa a gente na mão, não, hein? Gente. Né, não, Sofia? Deixa eu mandar um beijo pra Sofia. Ah, Sofia, um beijo, Sofia. Um beijo, Vem cá, Sofia, vem cá. Pois é, essa é minha Sofia, gente, uma princesa. Que quando ela soube que eu ia conversar com a Thaís, ela fez questão de estar Foi, presente. veio, chegou comigo, mó Você vê graça. como é. Você contagia aí por onde você passa. Então, que Deus abençoe. Que bom. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo. A minha família também. São pessoas incríveis que me apoiam. E eu tenho certeza que esse projeto vai levar muito mais. E eu quero trazer pessoas como você aqui para mostrar para as pessoas que é capaz. Sim. A gente consegue mudar e a gente consegue se olhar, sim, mesmo cheio de marcas, cheio de cicatrizes. Quem faz a diferença somos nós, de querer mudar isso. Tá o primeiro passo. Né? A dor vai passar, as cicatrizes vão ficar ali, mas você não vai lembrar com tanta dor mais. Você vai conseguir mudar essa história. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Thaís. Um beijo e até o próximo Por Trás do Espelho. Obrigada, Helris, Vanessa. Um beijo, obrigada. Um beijo, obrigada.